Voltei. O nome dessa atitude é a apatia que Vânia tinha. Eu não entendo muito bem porque que os negros não podiam ter o sacerdócio. Mas isso aí, né, se Deus falou que é assim, então tá tudo bem. Homossexuais, é claro que não pode se casar, né? Então é uma aprovação que eles têm nessa vida, então eles têm que ser valentes, né? Porque é isso que as autoridades gerais da Igreja Mórmon pregam dos púlpitos. Então eles têm que ser valentes. Mas é claro que eu tô falando isso, porque eu sou heterossexual. Primeiro eu sou heterossexual. Meus 2 filhos são heterossexuais. Então é claro que era uma situação que não me afetava. Então eu podia ser apática, indiferente, falar assim, isso aí não tem nada a ver com isso. Isso é problema, né? Deus vai resolver isso depois, tá? Tudo bem. Então ele disse que ele não conseguiu, não estava conseguindo mais agir assim. Ele começou a sentir a necessidade de fazer alguma coisa. Então ele teve uma ideia. Tyler Glenn com Neon Trees estava fazendo muito sucesso, tinha recentemente assumido, em 2015, tinha assumido a sua condição de homossexual, mesmo sendo mormon. Então ele ligou para Tyler Glenn e conversou com ele e falou, olha cara, eu acho que a gente precisa se unir, fazer alguma coisa, eu tô recebendo esses e-mails, essas pessoas estão meio que gritando por ajuda, né? E eles se uniram e eles decidiram então criar um festival chamado Love Loud, ou seja, Ame Alto. Ele disse que a principal mensagem deles era Love Loud no sentido de ame a todos, independente de qualquer coisa. Ame a todos incondicionalmente, tá bom? É isso, essa é a mensagem deles. Então eles criaram esse festival. Inicialmente eles tiveram grande dificuldade em conseguir um espaço para realizar esse festival aqui. Eles queriam fazer em Provo. Ninguém estava alugando porque sabiam do projeto e a igreja aqui é que domina, né, politicamente. Tudo bem. Até que finalmente em 2017 eles conseguiram, a igreja meio que baixou a guarda e facilitou para eles alugarem um espaço aqui. Eles conseguiram alugar ano passado e fizeram o primeiro festival aqui que foi um sucesso. Como é que acontece esse festival? Tem música, obviamente. Imagina, Imagine Dragons e Neon Trees juntos, né? Eu sou fã dos dois. Eu sou. Mesmo antes de conhecer a história deles, eu acho muito, muito legal o estilo deles e a música deles. Tudo bem. Então eles cantam, eles têm também depoimentos de famílias e de pessoas que passaram por situações de dor causadas pela intolerância da Igreja Mórmon, intolerância e preconceito, tá? Alguns dos exemplos que aparecem no documentário, eu posso citar 2 para você. Esse casal deu depoimento falando sobre o filho deles, né, que era homossexual, membro da igreja, família firme na igreja e tudo mais. E ele, aos 17 anos de idade, ele se suicidou, porque ele não aguentou a intolerância, a inaceitação, a inadequação. Homossexualidade é pecado, ponto final. É isso que a igreja prega do púlpito, não importa. Tá, tudo bem. Não importa o sentimento das pessoas. Empatia 0, né? Apatia 1000, tá, tudo bem. Então ele se suicidou e você escuta o depoimento desses pais falando sobre isso. Um outro rapaz deu um depoimento dizendo que o irmão dele, ele tinha 21 anos de idade, se eu não me engano. Ele estudava na BYU, a universidade que é de propriedade da igreja, em Provo. Ele estudava lá, ele estava feliz, ele era um jovem, não, acho que ele tinha mais de 21 anos agora. Me esqueci a idade dele, mas não importa. Ele era um jovem alegre, de bem com a vida, ele estava assim, se sentindo no topo do mundo, né? Tava tudo bem, ele tinha uma namorada maravilhosa, querida e tudo mais. Acontece que eles cometeram um pecado quase tão grave quanto o assassinato, eles quebraram a lei da castidade. Os dois tiveram relação sexual, apesar de serem adultos e ser algo consensual, é intolerável pela igreja. A BYU tem um código de honra que eles chamam, tá? Ou seja, são regras e normas que os alunos têm que seguir, desde a maneira como eles se vestem, se comportam. E isso, claro, que estava contra o código de honra. Acontece que o irmão desse rapaz que contou a história, né? Ele chegou lá no comitê da universidade, foi sincero, foi honesto com eles, mas aí você não devia ser honesto, né? Porque você perde. A intolerância reina, o amor, que amor?
Tá tudo bem. E ele foi e contou para eles o que havia acontecido, que ele e a namorada tiveram relação sexual. Resultado, eles falaram para ele que ele seria expulso da faculdade, ele não poderia voltar durante 5 anos. Ok, você está expulso da universidade por 5 anos, fora daqui. Ele diz então que esse rapaz, que o irmão dele, ele sentiu, bom, ele foi expulso da BYU por quebrar a lei da castidade. Isso é gravíssimo. Ele entrou numa depressão profunda. Ele sentia os olhares da comunidade. Você vai para a igreja, né, onde todo mundo senta lá e canta: amai-vos uns aos outros como eu vos amo, mas fica olhando e julgando, né? Apontando o dedo. Você soube que aquele rapaz foi expulso da BYU porque quebrou a lei da castidade, mas que absurdo, né? Quebrar a lei da castidade, mas não sei o que. Tá tudo bem. Ele entrou numa depressão profunda, ele não conseguiu sair dessa depressão. E ele se enforcou. Porque ele, como adulto, teve relação sexual com a namorada, de comum acordo. Isso tornava ele menos do que os outros, um fraco. Então, o Love Loud é um festival maravilhoso aqui em Salt Lake. Agora vai acontecer dia 28 deste mês, 28 de julho. É algo que vai acontecer todos os anos, desde que começou no ano de 2017. Inclusive, eu comprei a camiseta no website. Quando chegar, eu vou mostrar para você. Se você tiver como comprar no Brasil, não sei se tem, eu te incentivo a comprar, porque você deveria se juntar a esses artistas, você deveria dar a mão a eles e dizer que você também quer amar alto, ou seja, você quer amar incondicionalmente qualquer ser humano. Você não precisa colocar condições, não precisa ser heterossexual ou isso ou aquilo. Você ama mormon, não mormon, homossexual, hétero, brancos, negros, japoneses, seja qual for a classe social, a etnia, a raça, a cor, seja lá o que for, orientação sexual, você ama alto, você love loud. Eu te convido a fazer parte desse grande movimento que eu acho que tem tudo para salvar vidas. Já tem salvo. A gente pode ter muitas diferenças entre nós seres humanos. Um vive numa casa mais humilde, outro vive numa casa melhor, um dirige um carro mais velho, outro dirige um carro mais novo, um é mormon, outro é espírita, outro é ateu, mas nós temos algo em comum, o amor. Amor é algo que nós seres humanos precisamos. Quando você recebe um bebezinho na tua mão, se você não amar aquele bebezinho, você não vai conseguir cuidar das necessidades dele, ele vai morrer. Então eu e você, desde que nós nascemos, nós precisamos de algo chamado amor. Isso nunca muda. Isso segue durante todos os dias da nossa vida até o último suspiro. Todos nós precisamos de amor. Então vamos amar alto, sem preconceito, sem apatia. John Dehlin, o apresentador do Mormon Stories Podcast, sobre o qual eu já tenho falado para você aqui várias vezes, ele é PhD em psicologia, ele fez um estudo, ele é ex-mormon, tá? Ele foi excomungado da igreja por levantar a própria voz contra o sistema. E ele focou o estudo dele em a comunidade homossexual. E ele chegou à conclusão cientificamente de que quando o homossexual opta pelo celibatário, ele tem uma qualidade de vida pior do que portadores da doença de lúpus. Dá uma pesquisada sobre o que é a doença de lúpus e você vai entender. Nesse documentário Believer aparece depoimento de alguns homossexuais que estão lá no website da igreja. Você pode dar uma olhada se você quiser. Aparece o caso de um homem, ele se diz gay nesse depoimento no website da igreja, tá? Ele se diz gay, mas ele é casado com uma mulher, ele tem acho que 4 filhos, e ele fala que para ele a autenticidade é viver a religião dele de acordo com a vontade de Deus, e que ele pode abrir mão da homossexualidade dele, que sempre vai existir, sempre vai estar lá, mas ele precisa viver algo maior. É a opção dele, tá tudo bem, eu não estou criticando, tá? Tem uma outra moça, também se diz homossexual no mesmo website, e ela diz que ela agora pode ser celibata
e ninguém vai ficar perguntando para ela por que ela não casa ou isso ou aquilo, ela se sente aceita na comunidade, tá tudo bem, essa escolha é pessoal, porém você não tem direito de julgar nem a eles e nem aqueles que decidem sair e falar eu preciso de carinho, eu preciso de amor, eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma parceira, eu vou sair e eu vou viver meu relacionamento homossexual. Não julga nenhum deles. Aceita. Você não precisa concordar. Presta atenção. Aceitar e concordar são dois verbos de conotação completamente diferentes. Não precisa concordar. Mas aceita. Respeita. Ama alto. Love loud. Eu queria ler para você a tradução de uma das músicas do Imagine Dragons, tá bom? Que o Dan Reynolds escreveu. Eu estava sufocado no meio da multidão, caindo como cinzas pelo chão, esperando que meus sentimentos afundassem, mas eles não afundaram, eles viveram, fluindo, inibidos, limitados, até que transbordaram e desceram como chuva. Você fez de mim um fiel, dor. Você me destrói e me constrói. Minha vida, meu amor, minha trajetória vem da dor. A tua trajetória, a minha trajetória, a trajetória do teu cônjuge, do teu filho, podem ser diferentes. Porque nós somos indivíduos, eu já conversei com você sobre isso. Nós somos indivíduos com necessidades e aspirações diferentes que precisam ser respeitadas, é uma questão de vida ou morte. O índice de suicídio entre jovens de 14 a 19 anos aqui no estado de Utah, desde a Prop 8 em 2008, triplicou. Isso é uma questão social grave. O Love Loud, esse festival maravilhoso, não é somente com relação a homossexuais. É com relação a todas aquelas pessoas que, como membros da igreja, se sentem um estranho noninho. Não faz isso contigo. Se você se sente bem, se você cabe no molde, tá ótimo. Eu tô sendo sincera, tá ótimo. Você sabe a verdade sobre a igreja, você está lá e você se sente bem. Você deve ser respeitado por isso. Mas você, meu querido, minha querida, que não se sente respeitado, que não se sente à vontade, ou não se sente auto-respeitado, que se sente mal, que se sente desconfortável, escuta teu elefante. Escuta Brené Brown, já falamos sobre ela. Autenticidade e vulnerabilidade são as duas características que vão garantir saúde mental e qualidade de vida para você, independente da tua idade, independente do lugar do mundo em que você mora. A tua autenticidade precisa vir antes, tá bom? Um último recado: não me fale em vandalismo, não me fale em violência, não me fala em apatia, em ignorância. Eu coloco um X muito grande em tudo isso. Eu não concordo com nada disso. Meu convite para você é: se levante pelo que você acredita, com amor e com respeito. Se você não consegue amar alguém ou algo, pelo menos respeite. Respeite essa pessoa. Eu falo da igreja, eu estou falando a verdade sobre a igreja, mas eu não estou desrespeitando ninguém. E os membros são meu grande alvo. Os membros que precisam e têm o direito de saber a verdade, e principalmente aqueles que se sentem desconfortáveis lá dentro, como eu me senti um dia. Tá bom? Se tiver uma chance de assistir, assiste o documentário Believer. Eu vou colocar na descrição do vídeo o nome das duas bandas, o nome do festival, o nome do documentário. Aprende. Tem milhares de pessoas engajadas nesse projeto. E eu sou um peixe pequeno, mas eu tô fazendo a minha parte. Tá bom? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.